Podemos dar início. Bom dia a todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui hoje, né, no nosso evento Brasil nos Trilhos, e ainda mais para falar de um tema tão importante que é a regulação. Temos aqui a presença dos nossos painelistas, todos especialistas no tema. E para introduzir o assunto, queria fazer uma brevíssima contextualização, né? Quando a gente dá um zoom out na regulação, a gente percebe ali uma tendência de evolução desde o início ali do século XX até os momentos atuais. No primeiro momento, uma tendência, né, de maior proeminência estatal, uma tendência ali, sobretudo depois da crise de 29, da Bolsa de Valores, uma tendência de mais regulação do Estado como resposta às crises estatais. Um segundo momento ali, sobretudo na década de 80, um movimento de menos regulação estatal, a partir ali de Thatcher na Inglaterra, de Ronald Reagan nos Estados Unidos, um movimento ali, sob o ponto de vista político, denominado neoliberal, até ali a partir, sobretudo, dos anos 2000, um movimento do better regulation, de uma regulação de qualidade, né? Como que não se discute mais tanto se o Estado deve ser grande ou pequeno, mas sim como deve ser a atuação estatal quando necessário, uma regulação de qualidade, né? E a partir daí, a literatura trabalhou muito, bebemos da fonte da teoria da administração para trazer alguns aspectos de qualidade. Hoje a gente tem muito bem definido o passo a passo que deve ser observado para a elaboração de uma norma regulatória, né, o produto, né, com um devido processo regulatório. No direito a gente chama essas etapas desde a previsibilidade da agenda regulatória, uma análise robusta técnica por meio de uma IR, né, o processo, um diálogo efetivo com os impactados por meio de processo de participação e controle social. E quando a gente olha para o setor ferroviário, né, as influências dessas tendências, né, nos Estados Unidos, inicialmente, a criação do ICC, lá em 1887, primeira agência reguladora mundial, nesse movimento de primeira onda, né, trazendo uma regulação econômica mais forte para o setor, e a segunda onda muito caracterizada ali pelo Staggers Act, em 1980, né, uma desregulamentação econômica nos Estados Unidos. E no Brasil a gente percebe também esse mesmo movimento ali, a partir de 1957, com Getúlio Vargas, a estatização de várias malhas regionais brasileiras, com a criação da Refesa, e o movimento de desestatização ali feito entre 96 e 98 com o governo do FHC. E a terceira onda do better regulation, da regulação de qualidade, muito ali a partir da criação da NTT inicialmente, depois com o movimento de ProReg, capacitação dos servidores das agências reguladoras, até a gente chegar aí na Lei Geral das Agências, que trouxe todo um arcabouço jurídico importante para a melhoria da qualidade regulatória. Então, nesse contexto que a gente está, a NTT sempre na vanguarda, né, dessas melhores práticas, já vinha trazendo regulamentações do setor, regulações pontuais, até que em 2021 tivemos o nosso marco setorial, a Lei de Ferrovias, né, que trouxe uma série de inovações e que, sobre a percepção do regulador, demandou uma necessidade de revisão regulatória. De fato, a gente conseguir revisitar todo esse arcabouço que já tinha sido feito, consolidar aquilo que faz sentido e rever aquilo que eventualmente deu certo ou não deu certo. E aí, então, para esse nosso bate-papo, eu queria primeiro iniciar com o Feitosa, né? Nessa linha, Feitosa, você que tem uma enorme expertise, né? Além de ter toda a experiência acadêmica, né? Lá desde o grupo de estudos de transportes na UNB, acho que todo mundo aqui já sabe da sua experiência nos RCRs, mas você também teve uma passagem na ANAC, né, coordenou uma série de normativos lá importantes também para o setor de aviação civil. Dado toda essa sua experiência, o que você entende que, sobretudo no RCR, que a gente bebe muito da fonte, inspirado nesse movimento do CGTF, de revisão regulatória, quais são os ganhos de segurança jurídica, simplificação, gestão de contratos, os principais desafios e lições aprendidas, né, nesse processo longo, né, que foi cerca de 5 anos lá para a elaboração de todas as normas do RCR, e quais as principais novidades, digamos assim, que você pode trazer aqui para a gente nesse planejamento, né, dessa revisão, que considera as particularidades ali do nosso setor ferroviário.
Bom dia a todas e a todos. Queria, na pessoa do Yuri, cumprimentar todos os colegas do dispositivo, dizer que é uma grande honra poder estar aqui participando desse debate e tendo a oportunidade de expor mais sobre o nosso projeto regulatório, que é setorial, é de todos, e, sobretudo, estar aqui podendo dar mais detalhes sobre o que está sendo falado, que inclusive foi falado no painel anterior, né? Como o diretor Lucas já deu início, a NTT e o setor de regulamento das normas ferroviárias já está sob um processo de revisão regulatória. Esse processo de revisão regulatória começa no início, em abril, mais ou menos, de 2025, com a primeira estruturação da nova proposta regulatória, que já está na nossa agenda regulatória, inclusive, que é uma proposta que tem foco em aprimorar os mecanismos de defesa dos usuários, ampliar a competitividade e ampliar, sobretudo, investimentos em infraestrutura ferroviária com vistas a um aumento da prestação do serviço, né? É importante ressaltar esses 3 focos da reforma regulatória e indicar o compromisso da NTT de fazer uma reforma regulatória bastante debatida, bastante dialogada com todos os setores e com todos os agentes interessados e com toda a sociedade. Você lembra, Yuri, do caso do RCR, e o caso do RCR ele nos traz uma lição muito importante. O RCR ele veio para quebrar um paradigma regulatório que se tinha até então. E aí você começa falando better regulation no Brasil, né, quando as agências são criadas, mas eu acho que a nossa regulação ela começa um pouco antes, sobretudo das ferrovias, quando eu tenho os contratos de concessão de transporte ferroviário nos anos 90, em que eu crio microambientes regulatórios entre o poder concedente e a concessionária para poder dirimir determinados serviços. Na época, a Lei 8987 era muito recente, você tinha uma regulação muito singela, somente o decreto de transporte ferroviário, né? E de lá para cá a gente tinha essa regulação baseada no instrumento contratual. E o RCR ele vem para quebrar um pouco essa lógica, para que a lógica não seja mais puramente contratual, mas que ela traga também aquilo que for comum a todos os contratos, uma possibilidade, regras comuns, uma possibilidade de ser veiculado via regulação discricionária, né? O que permite a atualização contínua das normas e ganhos para todos os contratos, né? Hoje, se você faz uma alteração contratual, o único beneficiado são aquela concessionária, ou uma melhoria contratual, é aquela concessionária e os usuários daquela ferrovia, né? Com uma norma mais ampla, que foi essa quebra de paradigma que a gente teve no RCR, que tenha essas regras gerais, a gente consegue estender benefícios, sobretudo para fins de atualização tecnológica, para fins de atualização de procedimentos para todas as concessionárias e para todos os serviços. É importante lembrar ainda que na época do RCR, a NTT vinha de um momento em que, e aí eu passo justamente para os desafios que foram enfrentados naquela época, né? Um momento que tinha acabado de ter uma atuação muito incisiva do TCU. Era um momento em que a terceira etapa de concessões rodoviárias estava demonstrando alguns problemas, né? Estava demonstrando seus problemas, e isso acabava trazendo um ambiente, entre outros elementos, acabava trazendo um ambiente em que havia pouca confiança internamente para uma mudança regulatória, né? Então, o primeiro passo foi reforçar a confiança interna para a mudança regulatória, a confiança com os agentes setoriais, né? Que foi um outro passo importante que a gente deu melhorando o diálogo com a sociedade e, sobretudo, o grande desafio era mostrar como o produto do RCR era um produto factível e era um produto viável para que a gente pudesse mudar a cara da regulação rodoviária, né? Hoje, em rodovias, temos um momento muito auspicioso de muitos investimentos, um momento em que há uma confiança setorial na agência e, sobretudo, a agência está bem na vanguarda, inclusive influenciando vários entes subnacionais, né? O projeto de revisão regulatória atual das condições gerais de transporte ferroviário, ele está dividido hoje em 2 ações regulatórias, né? Primeira ação regulatória é o regulamento de outorgas ferroviárias, que ele vai representar o arcabouço da indústria ferroviária em si. Então eu estou falando mais ou menos de uma reprodução do que foi o RCR para o ambiente ferroviário com as devidas proporções, que é uma proposta em que se olha para a infraestrutura como um emanador de serviços e o que viabiliza inclusive mais investimentos para a infraestrutura. E esse é o nosso foco, de fazer esse unbundling, essa separação didática na norma.
né? E, por outro lado, o regulamento de serviços e segurança ferroviária, ele já traz um foco no serviço de transporte e se propõe a olhar para os grandes usuários, para os passageiros, para a interoperabilidade e para a segurança operacional, né? Então, com essa separação, a ideia do destravamento dos investimentos já fica bastante clara, já fica mais natural, né? E ainda se permite dar vazão via instrumentos como revisão quinquenal, que é o que a gente quer colocar também, tanto nos contratos quanto na regulamentação. Você consegue destravar demandas regionais, você consegue destravar demandas maiores, de gargalos maiores, bem como otimizar eventuais problemas que se tem ao longo da malha. Então, esse é um dos grandes pontos. Mas é importante ressaltar que essa reforma regulatória também vem com uma mudança de postura, uma mudança de diálogo, né? A NTT já começou com a consulta aos concessionários e ao setor em relação ao ISF, né? Então, foi uma das nossas primeiras reuniões participativas que tivemos, né? Para poder trazer esse instrumento que quer visualizar o eventual saturação na malha e poder trazer mecanismos mais rápidos para poder fazer essa ampliação de infraestrutura ou um encontro de soluções que sejam mais eficientes, né, e mais rápidas. Além disso, a gente já fez a primeira discussão sobre o ROF 1, né, que é uma norma de cláusulas gerais de contratos de concessão e de instrumentos de outorga via chamamento para autorização, né? Então organiza essa parte da infraestrutura, o que é bastante significativo, e também vai ser uma boa revolução no nosso diálogo a próxima sessão pública de reunião participativa que a gente vai ter agora no dia 10 de outubro, onde vai acontecer um debate entre especialistas no setor, inclusive o Baeta está lá, né, sexta que vem, entre especialistas do setor sobre a norma. Então a proposta é que a NTT debata publicamente a norma para que ela possa ser escrutinada e que ela possa ser mostrada de maneira transparente para toda a sociedade, né? Os debatedores serão representantes da NTF, ANUT, ABDIB e CNT, num modelo de reunião participativa que se chama aberta com restrição. A restrição é para quem vai falar, mas a todos é franqueada a manifestação por escrito para essa proposta. E eu acho que, afinal, sobre inovações e adaptações que a gente pretende trazer, né? Como eu já mencionei, as revisões quinquenais que permitam rediscussão do contrato é uma novidade que vai vir no âmbito da reforma regulatória, está no ROF, né? No Regulamento de Outorgas Ferroviárias, provavelmente na terceira norma do ROF, que vai ser uma norma que vai discutir equilíbrio econômico-financeiro. A criação de mecanismos de compressão de cronogramas para análises mais sucintas de projetos, né? O chamado de fast tracking, para que a gente dê uma resposta mais rápida para os pedidos das concessionárias, né? Esse deve vir no ROF 2, que vai discutir, que vai trazer bens, obras e serviços da infraestrutura ferroviária, né? O aprimoramento das comissões tripartites e criação do Conselho de Usuários, que é uma determinação da lei, né, para a gente ter, e trazer uma nova perspectiva sobre as ouvidorias das concessionárias para que a NTT possa trazer um sistema de defesa dos usuários mais pronto, mais eficiente e que possa instruir para uma ação posterior da agência, que vai contar inclusive com aprimoramento e agilização dos instrumentos de reclamação e de arbitramento, né? Além disso, mecanismo de supervisão da autorregulação está na nossa lista. A ideia é que viesse já no ROF para audiência pública do ROF 1. Esse é um ponto que a gente entende como crucial, a gente deixar claro qual vai ser a supervisão da autorregulação e como é que vai ser feita a chancela das normas autorreguladas, né, das normas que vierem da autorregulação dentro da NTT. Esse reconhecimento vai se fazer necessário, né? Essa homologação. E eu acho que últimos dois mecanismos que eu cito, são vários, né, tem várias ideias, mas a gente pode falar dos mecanismos de contas que acabaram de ser validados agora no julgamento do caso da MRS, né, no TCU, e a gente espera espalhar esse mecanismo de contas como um colchão de liquidez para todas as concessões ferroviárias. E acho que é importante comentar mecanismos para destravar concessões estressadas, como é o caso
caso da possibilidade de extinção antecipada de concessões ferroviárias, para que a gente possa ter essa porta de saída, essa emergency exit, caso seja necessário. Então, Yuri, não sei se eu abordei todos os temas que você colocou, mas a ideia era dar um panorama amplo sobre o que a gente está pensando na NTT e o que a gente quer fazer, sem dúvida, com o apoio de todo o setor. E ressalto com foco em aprimoramento dos serviços e da entrega aos usuários, competitividade e ampliação da infraestrutura. Obrigado. Perfeito, Feitosa, obrigado. Acho que está cada vez mais claro a estrutura, né, que está sendo desenhada para o CGTF, e nos dá muita tranquilidade, né, tê-lo aí tocando esse projeto, até pela vontade de diálogo, né, sempre essa abertura plena, né, várias etapas de PPCS previstos. Isso é muito, muito importante para o setor, e tê-lo com toda essa experiência, expertise técnica é muito, muito bom para a gente. Queria aproveitar agora fazer uma pergunta ao Marcos Quintela, representante aqui da FGV Transportes, né, muita experiência no setor, a FGV sempre avaliando, analisando as políticas públicas e práticas ferroviárias, e recentemente foi elaborado um artigo denominado Contribuições para o Mercado Doméstico Ferroviário de Cargas, parte 1. Muito até também uma discussão que recentemente foi tocada no âmbito do Tribunal de Contas da União, que fez um evento robusto sobre essa temática. E com base nisso, Marcos, pergunto, quais as recomendações e medidas concretas para trazer mais atratividade para o setor previsto nesse artigo, e quais medidas, na sua visão, podem dialogar com essa reforma regulatória em curso? Bom dia. Inicialmente, parabenizar aqui pelo evento, agradecer ao Davi mais uma vez aí poder participar, e também dar parabéns para os premiados, né, que eu participei da comissão julgadora dos artigos, que eu estava comentando com o Davi, que estavam excelente o nível dos artigos, né, vão ser divulgados, né, então vamos ter acesso, porque quando eu participei a gente faz blind, né, a gente não sabe quem são os autores, né? Mas agora eu vou saber, quero saber isso. Então, obrigado aí pela presença, bom dia a todos da mesa. Olha, esse artigo na verdade, uma trilogia, que já foi lançada a parte 2, então são contribuições. Depois de eu ter passado, eu vivo na ferrovia há muitos anos, né? Participei de projeto, construção, operação, e agora estou na área acadêmica. Agora estou ali fazendo esses estudos que me permitem aqui falar de determinadas situações mais sistêmicas, né? Então esse artigo foi feito em parceria com um ferroviário também, raiz, que é o Castelo Branco, um grande colega meu e amigo, foi presidente da Valec, ele tem grande experiência nisso, e nós estamos juntos há muitos anos fazendo vários trabalhos, e agora lançamos esses 2 artigos de contribuições para o mercado doméstico ferroviário de cargas. Está no LinkedIn ou está no site da FGV Transporte, e vamos lançar a terceira parte. Então, o que acontece? Vou me permitir aqui uma cola, porque esse artigo foi baseado num evento que eu participei em março agora de 2025, lá no TCU, que foi um workshop sobre exatamente o mercado doméstico de cargas, e eu tive a oportunidade de ser um dos painelistas, né? E dali nós desenvolvemos por concordarmos com muitas coisas que estão sendo feitas ali, um belíssimo trabalho que o TCU está se propondo a contribuir, e ele tem um acordo 2000/2024, onde tem um diagnóstico do TCU, e que ele coloca ali a estagnação do setor ferroviário, a falta de transparência de informações, ele coloca dificuldades para contratar o transporte ferroviário, ou seja, entrantes, né, pessoas, operadores, barreiras para esses novos operadores, a infraestrutura precária. Ele ressalta hoje que são 21,4 mil quilômetros sem tráfego ou subutilizados, né, nas nossas ferrovias, né? Então, diante desse cenário, nós começamos a fazer algumas análises e contribuições. E pegamos uma pesquisa, citamos no nosso artigo, uma pesquisa com embarcadores.
E esses embarcadores, eles colocam as suas dificuldades, né, que eles colocam assim, a indisponibilidade de rotas ferroviárias para eles atuarem, né, e a necessidade de altos investimentos, a falta de terminais intermodais, foi citado no painel anterior aqui, o Walter citou isso também, o custo elevado, os problemas de transbordo, o desinteresse da ferrovia em trazer a carga doméstica e o transit time elevado. Então isso tudo era o que a gente falava o seguinte, como que a gente pode, quais são as contribuições para tornar a ferrovia atrativa, né, e acessível a novos entrantes, operadores ferroviários, né? Então, com isso, nós fizemos algumas contribuições, né? Ou seja, pensamos a nos basear no que foi discutido no workshop e no nosso artigo a gente colocou que, lógico, interessa muito para todos aqueles que querem entrar para fazer os seus cálculos, as suas planilhas, quem está estudando ferrovia, a ampliação dos dados ferroviários. Os dados das concessionárias, tanto operacionais quanto financeiros, são muito importantes para que isso tudo possa ser estudado, ser avaliado, ser modelado, né? A revisão dos conceitos legais, né, de área de influência e direito de preferência, que conflita com a interoperabilidade, né? Isso aí tem um decreto de 96 que precisa ser reavaliado. A aplicação dos recursos de outorgas e indenizações no próprio setor, isso ser mais efetivamente colocado, né? As diretrizes mais claras para o compartilhamento de vias e a venda de espaço ocioso, né, de toda a capacidade ociosa nas ferrovias, né, a isenção de pedágio para o transporte intermodal. Nós temos um competidor indevido, né, que a gente fala do caminhão, né? O caminhão é importantíssimo, né? Ou seja, a capilaridade toda em qualquer lugar do mundo é feita pelo caminhão, mas o caminhão não pode cumprir o papel da ferrovia e da hidrovia, né, como foi citado, né? Então isso tudo é uma situação que precisa do conceito de multimodalidade, né, que foi abordado no painel anterior, né, que precisa ser desenvolvido, né? Então, para isso, precisamos ter todos os modos de transportes interligados com terminais e também na parte que não foi muito citada, mas que a gente tem que sempre ressaltar, a parte de conhecimento de frete. Ou seja, a multimodalidade só se caracteriza a partir do momento que eu tenho um conhecimento de frete, que seria o DTE, que está ainda numa fase que não está em todos os modos de transporte, que nós estamos citando na parte 2 do nosso artigo, que fala sobre interoperabilidade e intermodalidade, que na verdade inclui a multimodalidade, né? No caso, considerando essa parte do frete. Também a parte de liberdade tarifária na ferrovia, dentro de, logicamente, uma regulação para não haver nenhum abuso, mas isso é fundamental que haja essa liberdade tarifária. E aquele famoso plano de Estado que todos nós falamos, eu estava até conversando anteriormente ali, precisamos desenvolver mais o conceito de plano de Estado, né? Não é só falar, todo mundo fala muito assim, precisamos de um plano de Estado, né, e não de governo. Tá bom, mas precisamos caracterizar esse plano de Estado, entender o que é um plano de Estado e colocar esse plano de Estado em prática, né, para saber fazer isso. Então, essas distorções rodovia, ferrovia, é que nós estamos batendo, né? Então, tudo isso, os privilégios da rodovia em relação à ferrovia, né? Então, tudo isso foi abordado nesse artigo para poder trazer a carga doméstica. A carga doméstica, ela precisa ser trabalhada de outra maneira. E agora, com as devoluções, com essas situações de retorno de trechos não ociosos, precisa ser estudado isso para poder ser corredores. Então, a parte 2, a gente fala sobre provavelmente mais adiante vamos falar, direito de passagem e tráfego mútuo, né? Então, que é fundamental nesse contexto. Então, acho que dentro disso aí, que eu também hoje faço parte lá na FGV Direito Rio, que vai ter até o Regulation Week agora no dia 13, dia 15 de outubro, eu sou coordenador da Comissão de Regulação Ferroviária.
né, dentro da FGV Direito Rio. Então nós abordamos muitos desses conceitos todos e está tudo interligado aqui. Tudo que está se discutindo aqui vai ser discutido lá também. Então nessa primeira abordagem eu acho que estou satisfeito aqui. Perfeito, Marcos. Teria o privilégio de estar lá com vocês também. no dia 15. E queria agora aproveitar a presença do Davi Goldberg, representante da Álvares e Marçal, que assessora projetos de infraestrutura pelo mundo todo, né? Sempre levando a expertise em investimentos, em governança, em eficiência operacional. E com base nisso, Davi, quais as práticas internacionais de regulação e governança que você entende cabíveis aqui no nosso setor ferroviário, de benchmarkings, e quais os mecanismos poderiam equilibrar segurança jurídica e flexibilidade operacional? Bom, obrigado, Yuri. Bom dia, colegas de painel. Agradecer o convite, agradecer toda a NTF, você, Davi, enfim, todo mundo. Um prazer estar aqui novamente. Sim, acho que dá para a gente olhar um pouco o que acontece no mundo e dali extrair algumas inspirações, né, para contínua evolução do marco ferroviário brasileiro, aproveitando esse movimento, né, que tá agora sendo conduzido na NTT, respeitando, obviamente, as diferenças, né, dos países, né, cada país tem sua cultura regulatória, seu legado, seus aspectos econômicos, enfim, né, mas também as particularidades de cada tipo de ativo, de cada caso, né, e a evolução de cada um ao longo do tempo, porque aqui a gente não tem isso é muito válido para o setor ferroviário, não tem one size fits all, né? Assim, cada caso é um caso, a ferrovia é um caminho e ao longo de décadas produtos diferentes vão circular ao longo dessa ferrovia e serviços diferentes vão ser prestados e interesses diferentes vão ser atendidos, né? Então essa propriedade da flexibilidade, né, do marco regulatório ela é importante. Agora a tarefa, o desafio regulatório, né, acho que o mundo mostra isso, é fundamentalmente diferente quando você tem propriedade e investimento em infraestrutura na mão da iniciativa privada. Então é muito diferente os desafios regulatórios que você tem no modelo europeu, por exemplo, de Open Access, quando você tem toda a infraestrutura provida com excelência pelo poder público e mantida, né, e apenas as empresas operando, né, na malha. Quando você tem, em comparação com casos como o americano, em que a infraestrutura é privada, né, e mais ainda em casos como o Brasil, em que além da infraestrutura ser controlada pela iniciativa privada, embora de propriedade pública, você tem o desafio da expansão da infraestrutura, né? Você tem pesados investimentos da infraestrutura. Então, se num caso como o europeu você tem muito mais importância, mais peso da regulação técnica, né? Quer dizer, segurança, nível de serviço, etc. Aqui, em casos como o Brasil, você tem um peso muito importante da regulação econômica, né? Com diferentes preocupações, com diferentes nuances, né? Acho que um primeiro foco é a proteção ao investimento de longo prazo, né? Essa é uma propriedade, uma importância fundamental da regulação, para combater essa tentação irresistível que o poder público tem, que os usuários muitas vezes têm, que os concorrentes têm, de expropriar valor de quem fez o investimento logo depois que o investimento foi feito, né? Então, basicamente é para isso que o marco regulatório existe, é para proteger esse investimento que foi feito. E tem muitas formas mais ou menos delicadas ou bruscas de expropriar esse valor, né, entre aspas, né? Você pode, em algum momento na história, um governo insatisfeito, um usuário insatisfeito pode ir lá e fixar uma tarifa porque acha que está sendo cobrado muito, ignorando todo o investimento que foi feito no passado. Ou autorizar, permitir que carregamentos sejam feitos na malha do sujeito
no modo de cherry picking, né, como a gente diz, olha, né, o cara fez todo o investimento, desenvolveu o mercado, e vai lá alguém no momento de maior demanda, vai lá e pega aquela carga mais valiosa, mas ele não está lá com responsabilidade por manter, ele não fez um investimento pesado lá atrás. Então, existe uma série de, digamos, razões pelo qual esse regulador tem que preservar esse investimento de longo prazo, né? Então, esse é um aspecto muito importante da regulação econômica e muito importante, sobretudo, quando você tem investimento pesado tendo que ser feito. E, em contrapartida, você também tem uma preocupação, né, natural da regulação econômica, que é coibir eventuais comportamentos abusivos, né, de quem está lá com um ativo que tem um determinado poder de mercado, pode ter um determinado poder de mercado relevante a depender das circunstâncias, né? E veja como é difícil a tarefa regulatória, né, num setor como o ferroviário, porque esses interesses são muitas vezes antagônicos ou levam a ações antagônicas, né? Por exemplo, para preservar, para garantir que um investimento seja recuperado no longo prazo, você pode ter que definir, por exemplo, uma determinada região de influência, né, em que aquele prestador de serviço vai poder operar ao longo do tempo, né? O que pode ser interpretado também como uma restrição à competitividade, ou competição, por exemplo, né, num determinado momento. Ou você pode ter entender que você tem, por exemplo, a questão tarifária, né? Olha, você tem partir com um nível tarifário que é importante para recuperar o investimento, né? E aí alguém pode entender em algum momento que não, essa tarifa ela está além do correto, além do ideal, ela é abusiva, né? Então, com que critério? Como que você julga, né? Então, tudo isso para dizer que a regulação em ferrovia particularmente, ela é sempre muito, muito delicada, e até por isso é bom a gente olhar um pouco quem tem uma trajetória muito longa, já errou e acertou muito ao longo do tempo, né? Então acho que a gente sempre volta para o modelo americano para olhar um pouco, né, e como o modelo americano tem evoluído para extrair talvez aqui os mais importantes benchmarks para o nosso caso brasileiro, até porque é um modelo de propriedade privada, né, como eu comentei. Então as principais ferrovias são empresas, né, privadas, né? E ali, enfim, né, as linhas básicas do modelo americano, para quem não está super familiarizado, né, você tem as ferrovias enquadradas em diferentes classes. Você tem classe 1, 2 e 3. As ferrovias de classe 1 são as ferrovias de longo curso, né, os long haul. São atualmente 7 nos Estados Unidos. Elas têm um nível de faturamento elevado, atualmente da ordem de um threshold superior a $1 bilhão de faturamento. E elas têm uma importância vital, central no modelo regulatório americano, e em função disso tem um determinado enquadramento regulatório. Você tem as ferrovias regionais de classe 2 e as short lines de classe 3, né, que compõem a totalidade do modelo ferroviário americano, né? Isso do ponto de vista de estrutura. E aí, para cada um desses enquadramentos, você tem certas regras mínimas, ou certos requisitos que têm que ser atendidos por todos os prestadores dentro daquela classe. Então, todas as ferrovias de classe 1, né, tem um determinado padrão técnico que tem que ser seguido, tem que ter um determinado padrão de divulgação de informações, assim por diante, e assim, classe a classe. E assim, quando você encontra uma ferrovia de classe 1, você sabe exatamente o que esperar, porque isso está muito claramente definido na norma, em vários níveis, inclusive no nível operacional, né? O que o material rodante tem que ter, a infraestrutura, a via permanente tem que ter, e assim por diante, né? Então, isso do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista estrutural, né? O modelo regulatório americano, ele tem a autorregulação, que é um componente importante, né? Você tem a AR, que funciona como autorregulador, sobretudo das ferrovias de classe 1. E muitos aspectos ali são tratados dentro da autorregulação, seja nas questões técnicas, seja nas questões mais comerciais, né? Então você tem, por exemplo, o mecanismo de acerto de contas entre as operadoras, né? Um acerto automático de contas ali no ISS, que é um mecanismo gerido pelo autorregulador, e que funciona muito bem, e ele consegue diminuir muito os custos de transação, né, que existem entre
os diferentes entes aí que participam do sistema, e fazem com que a interoperabilidade funcione muito bem nos Estados Unidos, né? Isso é uma propriedade muito importante, né? É muito fácil você circular entre ferrovias, né, de classe 1, porque esse sistema já está muito bem azeitado, né? Tem muito pouca entropia, muito pouca impedância, melhor dizendo, tá? Mas acima desse autorregulador você tem o Surface Transportation Bureau, STB, que é um regulador econômico, né? Que tem esse oversight, digamos assim, né? Então ele pode atuar sob demanda, né? Então é uma regulação econômica ex post, quando necessário, para definir tarifas, estabelecer direitos de acesso e assim por diante, né? De uma forma a controlar o sistema e coibir eventuais abusos, né? Então essa organização talvez um dos espelhos aqui que para a gente ter como norte a partir do momento que a gente tiver uma autorregulação funcional aqui no Brasil, né? E no nível operacional, né, trazendo um pouco para o tema da flexibilidade operacional que você comentou, Yuri, tem um outro ponto que é muito legal e muito central do modelo norte-americano, que é como funciona o direito de passagem e o que seria o tráfego mútuo aqui no Brasil, né? Então, como é que funciona na prática essa interoperabilidade, né? Sobretudo nas ferrovias de classe 1, o que é predominante são os haulage rights, né? É o tráfego mútuo. Então, de forma geral, o que vai circular na vasta malha norte-americana, indo de um ponto de origem para o ponto de destino, são os vagões, mas não as locomotivas, né? As locomotivas são tracionadas pela própria ferrovia até o ponto de entrega, depois a ferrovia, a host, né, ela recebe os vagões e continua com o fluxo de transporte, porque isso é visto como um modelo mais eficiente, né? Porque a própria operadora tem sua equipe, seus maquinistas, seu material rodante, seus CCOs, suas práticas, enfim, né, seu modus operandi, e isso dilui muitos riscos, né? Então você não tem o risco de você, por exemplo, ter um problema operacional do seu rodante na malha do outro, e aí o outro que está lá com toda a estrutura de manutenção de infraestrutura tem que ele resolver um problema no material rodante. Então, de forma geral, o modelo funciona melhor nessa modalidade, né, dos haulage rights, mas tem também o que seria o direito de passagem, né, que são os tracked rights, né? E é interessante porque eles têm funções regulatórias diferentes, né? O direito de passagem lá você tem de dois tipos. Você tem os que eles chamam de bridge rights, que é simplesmente um direito de passagem. Eu digo, olha, cara, eu não quero fazer nada na ferrovia do outro, só quero passar para ir de um ponto A até o ponto B, né? O ponto A e o ponto B estão fora da sua ferrovia, mas eu preciso passar pela sua ferrovia para chegar do ponto A até o ponto B, né? E isso é digamos, quase como um direito garantido. Você pode passar pagando um valor, já vou falar um pouco de como esses valores são estabelecidos, né? Mas tem também os que eles chamam de local rights, é quando você tem o direito de não só entrar na malha do outro, mas carregar, né, fazer operações efetivas na malha do outro. Isso é um instrumento regulatório de coibição de eventuais abusos de poder econômico. A STB usa isso, ela outorga o direito de carregar na malha do outro quando ela entende que isso é um remédio para coibir eventual abuso de poder econômico, né? Mas não é algo natural, não é algo que se exige, que se é exigido, né, no dia a dia, mas é um instrumento que se tem, né? Então é interessante como que se usam esses mecanismos lá, que é um pouco diferente do que a gente está habituado a ver por aqui. Isso talvez fique aí como também um ponto de reflexão, né, sobre o que nós poderíamos adotar para cá, né? Então acho que ficou isso, essa questão da autorregulação, a questão das classes de ferrovias, que é uma coisa interessante, né? Então, quando uma ferrovia de classe 1, quando, né, o vagão de uma ferrovia de classe 1 vai circular na outra, né,
sabe-se exatamente o que esperar, que critério tem que ser atendido. Então, a interoperabilidade é muito, muito funcional, né? É muito, muito funcional, né? Não é malha a malha, digamos, tem um padrão bem estabelecido. Eu acho que essa atuação ex post, regulação econômica ex post, é uma propriedade também importante para a gente refletir, né, como funciona e talvez esse pensamento da função do que seria esse tráfego mútuo no Brasil, né? Talvez esse seja um modelo a ser pensado com maior carinho, porque ele, no fim do dia, pode parecer que ele é menos eficiente por exigir essa troca, né, de vagões ali operacionalmente, mas quando você olha o sistema como um todo, né, a experiência americana mostra que ele é mais eficiente. Tá? Então, acho que seriam esses os principais pontos, talvez, de aprendizado quando a gente olha o modelo americano aqui, que talvez seja um bom benchmark para a gente. Perfeito, Davi. Muito interessante você trazer essa experiência americana. Tive a oportunidade no início desse ano em conhecer a STB, e um fato que me chamou a atenção quando questionamos a quantidade de denúncias ou de práticas de abuso do poder econômico, né, quantas elas analisavam por ano, a média estava na casa de 3. Então, mesmo com um sistema livre do ponto de vista econômico, de tarifa, somente 3 denúncias por ano de média de eventuais abusos, né? Então, que mostra como é um modelo já maduro, né, nesse sentido. Só um último comentário rápido. Um problema que se tem, né, do modelo americano, que é a coisa que é muito lento e custoso esses processos, né? Quando chegam numa instância da STB, que no fim do dia é visto como uma última instância, né? Não é para ser usado realmente de forma recorrente. É muito caro e custoso, mas eles têm também tentado resolver isso, né? Criado, como o Feitosa comentou, né? Que agora estão pensando no Fast Track também, né? Isso também está sendo implementado lá, né? Enfim, casos mais simples serem tratados rapidamente, né? Estão pensando num modelo aí que eles chamam de Fast Track Arbitration, pelo que eu li, não conhecia, mas também uma forma de resolução de disputas mais rápidas, né? Só ia também fazer um último comentário sobre a forma como esses valores são definidos, né? Ele é baseado os valores de direito de passagem, tráfego mútuo, né? Eles são baseados num manual, num guia, com parâmetros transparentes, né? E ele reflete realmente o custo marginal de você passar em cima da malha do terceiro, né? Ele não é um valor estabelecido com base em mercado, nada, é simplesmente um modelo cost plus, assim, né? Quanto que você realmente gasta do trilho da ferrovia visitada, mais um markup para justificar o investimento que o outro fez. Então, isso também é uma experiência interessante. Interessante, Davi. Agora eu queria perguntar para o Luiz Baeta, da Aroeira Salles Advogados. Baeta, o escritório de vocês é especializado em infraestrutura, orienta tanto investidores quanto concessionárias, né, para trazer mais segurança jurídica e compliance regulatório. Diante da expertise de vocês, quais os principais entraves jurídicos e regulatórios que vocês vislumbram no setor ferroviário para que tenhamos mais investimento e expansão da malha? E de que forma, na visão de vocês, a simplificação pode aumentar a confiança de investidores? Perfeito. Bom dia a todos. Na figura do Yuri, eu quero cumprimentar meus colegas de painel, parabenizar e agradecer a iniciativa, o convite na figura do Davi da NTF. Acho que esse tipo de evento ele é muito relevante para o tipo de discussão que a gente tem hoje no nosso setor. Yuri, nós temos alguns desafios, alguns entraves jurídicos que são clássicos, que são muito debatidos, né, pelo setor, para destravar esses investimentos que infelizmente ainda não são executados na sua totalidade no potencial que nós temos no setor ferroviário. Mas ainda que a gente tenha esses entraves, eu gosto de ver esses desafios como oportunidades. Eu sou um otimista convicto. Eu sempre acho que na diversidade é onde a gente cresce. E eu entendo que o ser humano, ele fez os seus maiores crescimentos perante a diversidade. E perante os desafios que nós temos hoje, a gente tem condições de desenvolver ainda mais o setor ferroviário para destravar esses grandes investimentos que nós precisamos para aumentar, né, a participação do transporte de carga e também de passageiros, né? A gente não pode esquecer do transporte de passageiros.
E um ponto que ele não é eminentemente jurídico, mas ele toca no aspecto jurídico-regulatório e foi muito bem tratado hoje no painel anterior e agora pelo meu colega Marcos Quintela, é a falta de planejamento claro. Nós temos diversos planos nacionais de logística, Plano Nacional de Ferrovias, mas ainda falta um planejamento claro. Faltam diretrizes, quais são os resultados almejados, os nossos prazos e quais são os critérios de avaliação dessa política. Mais do que ficar lançando projetos, dando cronograma de quando um determinado projeto vai ser lançado, a gente precisa entender aonde esses projetos se inserem. Qual que é a finalidade pública com cada projeto e o que se espera a longo prazo com esses projetos. Então a gente precisa ter clareza e um plano nacional de ferrovias claro com essas diretrizes e essas metas para a gente ter estabilidade e segurança quanto ao que o setor almeja a longo prazo. Vou me permitir complementar, a curto e médio prazo. A gente precisa também saber quais são as políticas e as iniciativas que se espera do setor a curto e médio prazo também. E como o Marcos destacou, isso foi objeto de discussão no TCU ano passado, no Acórdão 2000 de 2024, que ao avaliar a capacidade subutilizada da malha ferroviária para transporte de carga, o tribunal destacou a falta de clareza nas diretrizes e nos objetivos dessa política. E ter uma política muito bem estabelecida para o setor ferroviário, ela vai ser necessária para um segundo desafio que nós temos, que é a estruturação de projetos. E aí eu falo estruturação de projetos de forma macro, não só a estruturação técnica, mas todos os aspectos que envolvem um projeto de concessão ferroviária. Tanto o aspecto técnico, ambiental, econômico-financeiro, jurídico e de práticas de sustentabilidade. A gente precisa, a partir da política bem definida de um planejamento, gastar mais tempo estudando. A gente tem diversos projetos que são discutidos há anos, e a gente vai ver os estudos com dificuldades e projetos e desafios a serem superados. E ter um estudo muito bem planejado vai ser importante para a gente fazer uma segunda revisão e assim, entrando no aspecto jurídico-regulatório, quanto aos nossas minutas contratuais. As concessões ferroviárias, elas são as primeiras do país, né, na década de 90, mas ainda assim a gente tem problemas como os modelos contratuais. A gente precisa fazer uma modernização urgente dos nossos contratos, das nossas minutas contratuais, avaliando as melhores práticas que foram adotadas em outro setor. E aí a NTT, a gente tem uma revisão recente do setor rodoviário, com uma padronização muito importante dos contratos de concessão e especificamente nas matrizes de riscos. A gente precisa ter uma lupa maior para as matrizes de riscos dos nossos contratos de concessão. Isso está inserido na minuta de portaria da Política Nacional de Outorgas, indicando algo que para os outros setores já seria algo comum, mas para o setor ferroviário é inovador, que é o compartilhamento de riscos. Já tem uma indicação dos riscos mínimos que devam ser endereçados e compartilhados nas minutas de contrato de concessão. E a gente precisa fazer um estudo específico para avaliar cada projeto, quais são uma matriz de risco adequada para aquele projeto. Endereçando, inclusive, algo que o setor rodoviário endereçou recentemente, que é o risco residual. A concessionária não pode ser responsabilizada por qualquer risco que não esteja previsto na matriz de risco. Gente, nós estamos falando de contratos de longo prazo, complexos, que estão submetidos à evolução tecnológica, à evolução social. A mutabilidade é muito grande nesses tipos de contrato. Então a gente precisa sim endereçar de forma adequada a matriz de riscos. E um terceiro aspecto, um terceiro desafio, é nós termos uma regulação estável e eficiente. E para isso a gente tem uma chance de ouro hoje. E muito devido à atuação da NTT, buscando um processo de revisão do nosso estoque regulatório. E essa revisão do estoque regulatório, na minha visão, ela deve ser voltada em dois aspectos. O primeiro, na simplificação. A gente precisa fazer uma guilhotina regulatória, cortando normas que são ineficientes, já superadas e desnecessárias e contraditórias entre si. E a simplificação também tem que ser considerada no aspecto da elaboração das normas. A gente precisa de ter uma linguagem mais clara, e aí eu me penalizo, eu me coloco, dou minha cara a tapa por ser um profissional do direito, e a gente infelizmente tem uma linguagem complexa, intrincada, chata de ser exposta às vezes, e é um desafio que a gente tem no dia a dia em buscar a simplificação da nossa comunicação. E as nossas normas precisam ser escritas de formas mais claras. Eu não preciso ter normas parábolas que falam, mas não dizem nada.
Eu preciso ter uma norma eficiente, eficaz, escrita de uma forma simples que o regulado vai entender e o regulador também vai conseguir aplicar de forma clara. E esse movimento de revisão do estoque regulatório, ele também é necessário no aspecto da inovação. É o momento do setor ferroviário para a gente beber das melhores práticas nos outros setores, e o setor rodoviário no âmbito da NTT passaram 5 anos de revisão do estoque regulatório. A gente precisa ver as melhores práticas, aprender com os acertos do setor rodoviário e também aprender com os erros. A gente precisa avaliar aquilo que foi feito no setor rodoviário, também buscar aspectos positivos no setor aeroportuário, que também tem uma regulamentação boa no setor portuário, para ver o que a gente consegue aplicar aqui no setor ferroviário. E também buscar essa inovação com maior diálogo com a iniciativa privada, buscando inovação e melhores formas de regulação que não são, às vezes, visualizadas e vislumbradas pela NTT, pelo regulador. E para isso a gente tem diversos instrumentos que a gente pode discutir na sequência para se buscar essa melhor regulamentação. E não há dúvida que uma regulação simples, inovadora e eficaz, ela vai contribuir para destravar os investimentos em infraestrutura. E aí, para não ficar num discurso vazio, que infelizmente a gente vê isso em vários eventos, vários artigos, vamos pegar a realidade da NTT. Vamos pegar a experiência que foi feita agora no RCR. Eu participei junto com o Feitosa, desde o RCR 1 até o 5, em todas as reuniões participativas e audiências públicas, junto com diversas associações, também na construção, na revisão das minutas de contrato de concessão e da matriz de risco. Qual que foi o resultado depois de 5 anos de trabalho? Um pipeline claro de projetos, de acordo com uma política pública bem estruturada, que começou no governo anterior e se mantém no atual governo, independente da matriz política. Um lançamento enorme, nunca antes verificado, de concessões rodoviárias e um aumento da competitividade. E um aumento da competitividade no aspecto maior, porque eu não tenho só as operadoras clássicas participando dos leilões, pelo contrário, entraram novos operadores. E não só novos operadores, fundos de investimento passaram a atuar como concessionários de rodovia, é um setor consolidado. E nós tivemos também um movimento muito interessante, construtoras de médio porte se consorciando, se associando com algumas operadoras novas para assumir ativos. Isso é de uma grandeza monumental. Isso é muito importante, a gente conseguiu ter outorgas boas, descontos tarifários bons e está tendo um movimento de execução de investimentos, não só com as concessionárias novas, mas também com as repactuações. Bom, fica muito claro que tendo esses mecanismos, a gente precisa no setor ferroviário enfrentar esses desafios com esses mecanismos que nós temos e tem um caminho muito bom para a gente trilhar. Os nossos trilhos, desculpe o trocadilho, tem que entrar nessa trilha para a gente conseguir desenvolver. Perfeito, Paeta, muito obrigado. Pegando até o gancho, né, você comentou da guilhotina regulatória, que é uma das ferramentas aí de gestão de estoque, né, de simplificação administrativa, junto com a consolidação, né, que vem sendo feita, junto com a avaliação de resultado regulatório, enfim, diversas ferramentas de simplificação. E eu queria aproveitar agora já na reta final, queria pedir esse momento para que cada um tenha a oportunidade de falar por 2 minutos. Pequeno tempo, mas Feitosa, tendo em vista as ferramentas, o princípio da regulação equilibrada, né, que foi colocado aí na lei de ferrovias, todas as políticas públicas de desburocratização, ainda que estejamos ainda no momento incipiente, né, de estruturação do CGTF, você já consegue observar um espaço efetivo para essa simplificação regulatória? Alguns temas ali que possam ser simplificados ou até ou desregulados em alguma medida? Perfeito, Yuri. Bom, queria aproveitar a fala final para agradecer o Davi pelo belo evento, parabenizar pelo belo evento que a gente está tendo aqui hoje, pela possibilidade de ter essa discussão, né? Reiterar que é uma honra poder estar aqui. E eu acho que faltou um dado no início, né? A revisão regulatória ela vai passar pela simplificação de 57 normas, né? Sendo que 36 são resoluções. E a gente espera fechar isso em 9 normas no final de 4 ou 5 anos, né? Então é uma revisão que vai ser bastante ampla, que a gente tem a ideia de
trazer novos instrumentos contratuais, mas buscar também a simplificação de diversos elementos e dar soluções que são necessidades históricas, né? Aproveitando a fala do Goldberg, a interoperabilidade é algo que está na nossa trilha. A gente quer trabalhar a interoperabilidade e viabilizar essas visitas entre concessionárias entre concessionárias e o acesso dos autorizatários dos ATFs, né? Com vista a garantir maior competitividade, que eu acho que é uma das palavras importantes do momento, né? Além disso, o foco em segurança operacional é bastante significativo por parte da agência também, né? A gente quer trazer uma segurança operacional padrão para essa rede ferroviária federal e com uma visão de um dia ter um comitê de segurança operacional, inclusive, né? Lá sediado na NTT ou da NTT com as outras entidades é um ponto bastante importante. Então, consolidação da interoperabilidade e segurança operacional são pontos que já devem trazer alguns elementos de aprimoramento dentro dessa simplificação. Mas eu creio que se eu fosse eleger um ponto para simplificação dentro desses dois temas, eu falaria da gente aprimorar o COI, né? Os contratos de operações específicos, eles podem ser melhorados, podem ser simplificados para que a gente viabilize cada vez mais esses acordos entre infraestruturas ou entre infraestruturas e operadores e tenhamos uma maior ampliação dos serviços ferroviários na malha brasileira. Isso tudo conjugado com a possibilidade de ampliação de malha vai viabilizar mais serviços, que é o que a gente espera entregar no final da nossa reforma regulatória. Obrigado. Perfeito, Feitosa. Aproveitando, Quintela, diante de tudo que foi dito aqui, né, a gente trouxe um pouco da experiência internacional, alguns desafios. Como você enxerga, pensando em tendências, um olhar para o futuro, né, e também eventuais lacunas regulatórias atuais, quais pontos frágeis na sua visão na regulação e quais medidas a serem priorizadas para essa modernização que a gente tanto espera? Eu não gostaria de falar sobre, assim, falar frágeis, né? Pontos frágeis. Eu acho que são pontos a serem melhorados, aperfeiçoados, porque eu sou um admirador muito grande das agências brasileiras pela sua evolução técnica, pelo todo mundo que passou por lá. Eu conheço a NTT desde a sua criação e realmente não, Feitosa, é um pessoal altamente qualificado. Então, o ponto frágil é decorrente da evolução, do aprendizado, de tudo que vem acontecendo. Eu destaquei até nesse artigo da parte 2 algumas situações importantes a serem trabalhadas, como já foi citado aqui. O Feitosa falou isso, para mim é importantíssimo. Direito de passagem e tráfego mútuo precisa ser trabalhado. Dificilmente nós chegaremos no ponto que o Goldberg colocou em curto espaço de tempo, porque depende de outros fatores, como também precisa ser trabalhado. Hoje nós temos falta de padronização técnica, né? Nós temos problemas da diversidade de bitolas, não temos ainda uma situação de convergência ou padronização de sinalizações, telecomunicações, toda essa parte operacional precisaria ter para poder ter toda essa interoperabilidade, mas isso é uma questão de plano que não existe também. É uma situação que precisa ter esse plano de unificação das rodovias para a gente ter uma verdadeira malha, hein? Então nós não vamos ter isso, mas o direito de passagem precisa evoluir, né? Existem entraves técnicos, como eu falei, burocráticos, econômicos, né? As tarifas de acesso precisam ser trabalhadas pela regulação, né? Isso aí é fundamental. A proteção normal dos fluxos das concessionárias atuais precisa ser trabalhado isso, como é que vai existir. Os modelos de concessão, logicamente, já estão sendo evoluídos. Uma coisa que eu gosto de tocar aqui é a sobreposição institucional. Hoje nós temos o Ministério do Transporte, a NTT, DENIT, Infra. Isso precisa ser melhor trabalhado, né? E nós citamos aqui aquela figura da autoridade de infraestrutura única, assim como eu preconizo isso na mobilidade urbana, que é a autoridade metropolitana única, né? A autoridade de infraestrutura única ou a autoridade nacional única seria uma instituição muito importante para trabalhar a multimodalidade, a interoperabilidade, né? E poder trabalhar toda a cadeia logística do país, né? Então, e aí vai também fechando na parte
das autorizações. Porque quando vierem as autorizações, né, agora o marco legal todo, que ainda não está na prática, nós não temos a experiência das autorizações ainda, nós vamos nos conflitar com o problema do tráfego mútuo e de direito de passagem. Né? Então, como é que vou atrair investidores e empreendedores para as autorizações se eu ainda tenho essa situação não muito definida? Porque eu sou autorregulado na short line, mas como é que eu entro na troncal? Como é que isso vai ser trabalhado? Né? Então, isso está na matriz de risco, está na modelagem financeira, está na precificação do empreendedor. Isso vem, talvez, atrasando um pouco o processo. Tá? Perfeito, Marcos. Acho que esse tema da interoperabilidade é um tema muito importante. Já temos muita lição aprendida no setor e até é importante nessa maturidade na conversa sobre o tema, né, a gente conseguir definir bem qual o papel da NTF, como a NTF, como entidade autorreguladora, pode auxiliar nessa questão. Né? Quando a gente olha o início dos contratos lá na década de 90, pouco menos de 30% havia dentre as cargas transportadas de interoperabilidade. Hoje a gente fez o levantamento na NTF, quando a gente exclui minério de ferro, 2/3 da produção passa por direito de passagem ou tráfego mútuo. Então, há sim interoperabilidade hoje no Brasil. As concessionárias se conversam bastante, inclusive a primeira norma, né, da autorregulação que a gente já está trabalhando, né, a nossa ideia ainda esse ano poder soltar essa norma é justamente sobre compartilhamento de material rodante. Né, regras para compartilhamento de locomotivas, de vagões, que está sendo trabalhado pela NTF. Então, é um ponto importante aí para a gente, nessa evolução da discussão da revisão regulatória, conseguir pensar bem e compreender como a NTF, como entidade autorreguladora, pode auxiliar nesse processo. E agora já avançados no tempo, mas eu queria aproveitar e fazer as últimas perguntas aqui, tanto para o Davi Baeta, já poderem dar suas palavras finais, mas acho que a gente trouxe aqui muitos temas sensíveis e cruciais para essa revisão regulatória, né? Como matriz de risco, a questão de mecanismos de reequilíbrio, tarifas tetos. Para fechar, queria trazer essa oportunidade para a gente conversar um pouco mais desses temas importantes e desafios aí nessa revisão regulatória. Tá legal. Bom, começo aqui rapidinho. Bom, acho que não pode ter tabu, né? A gente não pode se furtar a discutir esses pontos que são mais sensíveis. E enfim, a gente não pode errar, né? A gente não pode ir na base do erro e acerto. Acho que a gente tem que ser o mais assertivo possível. Então, acho que tem que ter consistência teórica, né? Enfim, o que for proposto, acho que tem que ser uma coisa que seja lá, né, em linhas gerais, o modelo que for proposto que pare em pé, que todas as pontas estejam amarradas, enfim, que tenha toda a consistência, mas a gente tem que olhar também o que outras experiências no mundo nos dizem, né? Porque a teoria na prática é outra, né? Como dizem. Então, e acho que a gente pode olhar o que está acontecendo agora em alguns outros países, né? E entender que outros países estão acertando e errando. Vou dar 2 exemplos, tá? Que talvez valha a pena a gente observar. Enfim. Não sei se todo mundo está acompanhando, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina nesse momento no setor ferroviário. A Argentina, historicamente, ele é um modelo parecido com o brasileiro, inspirado no americano. Há 10 anos atrás, eles mudaram, deram um cavalo de pau no marco regulatório e estabeleceram guidelines para estabelecer o modelo Open Access em 2015. Né? Então, para uma gestão pública da infraestrutura com operação privada, né? Isso na prática até o momento não foi bem sucedido, assim, não foi materializada na sua plenitude, né? O governo Milei recentemente agora retomou um esforço de fazer uma conversão do modelo, então abriu para que as concessionárias abriu um processo de negociação para as concessionárias migrassem para o modelo de Open Access, deixando a infraestrutura, né,
com o governo, fazendo uma espécie de um edital para adesão e foi um fracasso. Não teve nenhuma concessionária se interessou, né? Muito porque enxergam que o governo hoje, do jeito que está lá, é absolutamente incapaz de manter a infraestrutura que não está em boas condições, né? Então, enfim, basicamente, não estão apostando que esse modelo está suficientemente estruturado para ele parar de pé, né? Então, a ver os próximos capítulos, né? Como é que eles vão partir desse ponto. Mas, enfim, só para citar uma das discussões, né, que frequentemente ocorrem, né, mais de modelo macro, né? Conversei também com um sócio nosso da África do Sul, é interessante, só para amarrar aqui. Lá na África do Sul, você tem uma empresa pública, que é a Transnet, que cuida dos portos e das ferrovias. É uma mesma empresa, tá? Que cuida da logística de carga, digamos assim, de forma geral, como uma entidade operadora e reguladora. E, enfim, ferrovias mau estado de conservação, enfim, tem seus problemas. Eles agora optaram por destatizar a operação, tá? Então, abriram uma chamada pública para empresas operadoras. Então, vão dar contratos, acho que de 10 anos. A Transnet, então, o governo continua, então, quase, entre aspas, o modelo Open Access, no sentido de que o governo, a Transnet, empresa pública, continua tomando conta da infraestrutura, mas agora só a operação passando para o privado, mas não é um modelo Open Access pleno, porque são permissões de atuação com exclusividade. Então, cada operador, né, dessas 11 áreas vai operar com exclusividade, com alguma regulação, dentro desta malha, mas só com obrigações de transporte, não com obrigações de manutenção, né? O que eu acho interessante dessa experiência é porque é um modelo fácil, entre aspas, de você fazer uma primeira migração para a iniciativa privada, porque a barreira de entrada é relativamente baixa. O cara, né, você precisa, enfim, ter um material rodante lá, operar, um contrato um pouco mais simples, e você tem uma previsibilidade muito maior de quanta carga você vai conseguir carregar, quanto que você vai precificar por ela, enfim, tem uma regulação, o que facilita muito também o camarada buscar o financiamento, né, e se organizar para fazer essa prestação de serviço. Então, esse como um primeiro movimento, eu achei pode ser interessante. E eles cogitam, ainda é uma coisa não próxima, mas eles cogitam fazer futuramente uma PPP para contratar uma entidade para fazer a gestão da infraestrutura. Então, o modelo Open Access, tendo uma PPP como uma empresa que faz só essa gestão da infraestrutura, sendo remunerada, uma PPP administrativa, sendo remunerada pelo poder público para cuidar dessa infraestrutura e exercer esse papel. Então, é interessante também a ver como é que essa coisa se desenvolve por lá. Bom, Yuri, vamos tratar de temas muito sensíveis, né, nessa revisão do estoque regulatório do setor ferroviário, mas a gente tem alguns mecanismos que podem nos ajudar a superar esses problemas e tornar esse caminho um pouco mais fácil. O primeiro é o diálogo. Como o Feitosa destacou na fala dele, a gente precisa ter uma abertura da agência, e ela tem demonstrado isso, para discutir as normas com o setor. O setor precisa ser ouvido para ajudar na construção, e tem condições para ajudar na construção desse arcabouço regulatório. E não só para discutir as minutas de resolução que virão da NTT, mas também para propor novos temas e avaliação de mudanças de temas dentro das normas, considerando pertinência temática. A gente vai ter algumas discussões na próxima reunião participativa, Feitosa, eu não vou antecipar aqui agora por causa do tempo. Um segundo ponto, e eu já peço desculpa para o setor e para a NTT, é um tema urgente, mas a gente precisa de prazo. A gente precisa de prazo para discutir e analisar essas minutas de resolução e ter condições de utilizar, inclusive, outros mecanismos de discussão. A gente fez isso no RCR, né, Feitosa? Foram instaurados grupos temáticos para determinados temas, e dependendo do tema, da complexidade, da inovação que ele está sendo tratado agora, jogando uma semente. Antes da gente colocar a minuta de resolução, vamos avaliar se a gente faz um sandbox regulatório.
Vamos avaliar, pode ter um ou outro tema que pode ser utilizado, um sandbox regulatório, como teve no setor rodoviário, para o free flow e para a pesagem dinâmica gas-win. Às vezes a gente pode ter algum tema que seja sensível, inovador esse ponto, que demande um sandbox regulatório. E a gente também precisa, logicamente, ficar aberto para a inovação, como eu destaquei, buscando as melhores práticas dos outros setores e ouvindo a sociedade, ouvindo o setor para a gente buscar uma melhor regulamentação. E, por fim, gente, para ter uma boa regulamentação, a gente precisa de ter uma agência fortalecida. A gente precisa ter uma agência reguladora fortalecida do ponto de vista institucional, para garantir a autonomia dela contra ingerências políticas indevidas. E, infelizmente, em 2025 a gente vem falar ainda de orçamento. É um absurdo a NTT, em 2025, ter 25% do que foi há 10 anos atrás. Sem isso, ela não vai ter condições de ter um quadro, estruturar os seus quadros técnicos, ter profissionais para ajudar na elaboração dessa regulamentação e, mais do que elaborar, a gente tem que aplicar essa regulação. Não adianta ter normas no papel, a gente precisa ter eficiência e eficácia dessas normas. Então, eu acredito que se a gente seguir esses pilares, Yuri, a gente tem condições de ter o desenvolvimento de uma boa regulação. Perfeito, Baeta. Acho que um setor forte pressupõe uma agência forte, né? E é isso que a gente espera. Nos delongamos um pouco, mas é pela riqueza do tema, do painel. Queria agradecer a atenção aí de todos e, sobretudo, dos painelistas aqui presentes. Muito obrigado.